Então, ver essa tabela montada aqui representa o objetivo, uma distribuição de frequência de um determinado grupo de informações. Como assim de um determinado grupo? O que vai acontecer na vida real, tá? A vida real, ela traz isso aqui, ó. E aqui. Essa é a vida real, né? Quando você fez uma pesquisa, vou mais uma vez voltar para o assunto pesquisa, né? É muito importante isso na vida da gente, do acadêmico em si. E, óbvio, quem pretende usar isso aqui, para quem pretende usar isso no ambiente de gestão. Imagine que você resolveu fazer uma pesquisa com 40 alunos de uma escola e os dados vieram assim, ó. Primeiro aluno disse que tinha 1,66, segundo 1,60, terceiro 1,61. Você vê que os dados estão desorganizados. Como é o nome disso aqui? Tabela primitiva. É o dado bruto, coletado, sem um mínimo de organização, né? Não tem nada nele que lhe faça entender ou gerar uma opinião sobre eles. Tá? São informações soltas. Você não consegue dizer que o padrão de altura desses alunos, quem é o mais baixo, quem é o mais alto, não dá para falar, né? Então, o primeiro passo que vocês vão executar, né, é a elaboração de um rol. O que é um rol? São esses dados organizados. Organizados de que forma? Em forma crescente. Poderia ser decrescente, mas eu sempre aconselho em fazer, ó. Tudo isso que eu estou falando está aqui, tá, pessoal? É porque eu estou só adiantando aqui a parada. Então, a primeira etapa, né? Perdão, a segunda, que a primeira é a coleta, né? A segunda etapa é organizar essas informações em ordem crescente, que é o que eu aconselho. E ele organizou aqui, ó, formando assim um rol de dados. Então, 1,50 m, 1,51 m, 52, 53, 54, 55, 55, 55, tá vendo? 56, 56. Agora ele organizou. Aqui, nesse momento, já existe um ganho. Como assim já existe um ganho? Nesse momento, você já consegue dizer a primeira informação desse conjunto. Ó, a menor estatura, a menor altura aqui da galera é 1,50. E a maior é 1,73. Já temos uma informação que, olhando para aqui, era mais difícil de ter. Não é verdade? Então, já tivemos esse ganho. O segundo ganho que a gente tem é a amplitude desses dados, que nada mais é do que a variação do maior pelo menor. Eu boto aqui, ó. A amplitude foi de 1,73 menos 1,50, 26 centímetros. Então, isso significa o quê? Que entre o mais baixo e o mais alto, existe uma diferença de 23 centímetros. Esse é a amplitude, né? É o espaço ocupado, né, pela sua amostra, é o intervalo entre o menor e o maior, tá ok? Existe aí uma diferença, né, entre o menor e o maior de 23 centímetros, tá? Então, a gente consegue, em alguns momentos aqui, já ter algumas informações novas. A gente conseguiria também dizer visualmente que tem vários alunos com 1,60 m, né? A gente percebe que tem mais, aparentemente tem muitos alunos com 1,60 m, né? É interessante essa informação, só em olhar, só em bater o olho, a gente consegue ver que tem 5 alunos com 1,60 m. Isso representa algo, digamos assim, num dado estatístico, né? Só que é pouco, a gente precisa ter um ganho com isso aqui. E o ganho que a gente vai ter é transformar isso aqui, ó. Imagina pegar essa coisa aqui grosseira, né? Porque isso aqui é quase grosseiro, na verdade o grosseiro é isso aqui. Pegar esse rol e transformar naquela tabela lá bonitinha, não é? Seria uma forma interessante de visualizar, digamos assim, as informações. Existem dois tipos de tabela, tá? Uma com intervalo de classe e outra sem intervalo de classe. Vou lhe mostrar aqui o exemplo dela sem intervalo de classe. Nessa situação vai ficar estranho. Mas eu vou dar situações que ela vai ficar bonita também, tá? Calma, que já a gente chega aí. Vamos por etapas. Vamos mostrar o mais chato, que o mais fácil é balela, né? Então, ele vai dizer aqui, ó. Olha o que ele fez aqui. Olha o tamanho dessa tabela, porque aqui não tá legal. Era para estar uma embaixo da outra, ó. Mas ele tá dizendo que tem um cara com 1,50, um cara com 1,51, uma pessoa com 1,52, uma com 1,53, um com 1,54, 4 com 1,55, 3 com 1,56, 1 com 1,57, 2 com 1,58, e vai, ó, 5 com 1,60, 4 com 1,61, até terminar a tabela. Isso aqui é uma tabela, com certeza, só que é uma tabela que visualmente não é legal, cara. Por que não é legal?
Porque ela é muito grande, ela é muito extensa. Não tem como a gente fazer uma tabela disso aqui, chamar isso aqui de uma tabela adequada, né? Então, devido a essa situação, tá? A gente vai criar intervalos. O que são os intervalos de classe? É isso aqui, ó. O cara que tem entre 1,50 e 1,54, entre 1,54 e 1,58. Isso aqui é um intervalo. É um grupo, né? É um espaço que vai definir quem vai estar dentro, né? A quantidade de elementos que vão estar dentro desse intervalo. Para não ter que trabalhar uma tabela absurda como essa, tá? Ele vai dizer aqui, ó. O processo ainda é dado como inconveniente. Realmente é inconveniente uma tabela desse tamanho, né? Já que exige muito espaço, mesmo quando o número de valores já variável é um tamanho razoável. Imagine fazer uma tabela dessa aqui com 1000 elementos, sem condições. Sendo possível, a solução mais aceitável, pela própria natureza da variável contínua, o agrupamento desses valores em vários intervalos. Aqui a gente fez os agrupamentos, né? Ó, entre pessoas de 1,54 e 1,58, tá? Que ele vai dizer que vão ter 4 com 1,54. Não, desculpa, um aluno, perdão, com 1,54, 4 alunos com 1,55, 3 alunos com 1,56, um aluno com 1,57. Então, totalizou 9 alunos, não é isso? Então, professor, cadê o número 1,58? Para tudo que vocês estão fazendo agora e preste atenção numa regra que eu vou ensinar aqui a vocês agora, ok? Deixa eu copiar aqui, eu vou até dar um espaço para a gente discutir isso aqui. Que eu acho que está lá embaixo, mas eu vou falar logo agora. Deixa eu ver aqui essa barrazinha e esse traço. Existe, deixa eu ir lá. É melhor ir no lugar que tem isso. Peraí. Eu sou agoniado do juiz. Se eu não explicar isso, eu não durmo em paz, não. Peraí. Cadê? Não acredito que eu tirei daqui, não. Aqui. Eu vou até copiar isso. Eu vou tirar daqui e vou botar lá. Material. Aqui. Nota. Ele diz aqui o seguinte, vamos pensar nisso aqui para a gente encerrar, que não vai dar tempo não, vai ficar muito longe. Os intervalos de classe devem ser escritos de acordo com a resolução tal do IBGE, em termos desta quantidade, até menos aquela. Ele vai dizer aqui, ó, traduzindo, que existem diversos tipos de barra, tá vendo aqui, ó? Traço primeiro, barra do outro lado. Barra na esquerda, sem barra na direita. Sem barra na esquerda e sem barra na direita, barra na esquerda e barra na direita. Deixa eu dar uns exemplos para a gente ficar fácil de entender o que significa isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele. Dá um exemplo aqui. Ó. Fiz um levantamento de peças produzidas e descobri que, pronto, a quantidade de dias que tiveram produção entre 1.000 e 2.000 peças. Vou botar aqui um exemplo de peças, que é para poder ficar fácil o que eu vou falar. Vou copiar esse. Mesmo a gente trabalhando só com um, é importante que vocês entendam isso, porque está presente em revistas acadêmicas, tá? E em livros também. Um exemplo aqui legal. 2.000 peças. Aqui. E por último, vocês vão entender já. O que a gente vai trabalhar, vou adiantar, tá? O que a gente vai trabalhar é isso aqui, certo? Foco nesse aqui. Mas vocês precisam conhecer as 4 possibilidades. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender, certo? A barra inclui e a ausência da barra exclui. Como assim, professor? Imagine, ó, deixa eu mostrar essa tabela aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo que o número 1,54 m tanto está aqui como está aqui. Aí você vai pensar, lá naquela distribuição, aqui, ó. Tem quantas vezes 1,54 m? Tem aqui, só tem uma vez, né? Tá aqui ela. Esse 1,54 m vai estar presente. Vai se repetindo os dois, né? Do de cima e o de baixo. Não pode. Como é que 1,54 m eu vou contar ele aqui e aqui? Não existe. Lá tem 40 números.
Se eu contar ele lá e contar ele aqui, né, se eu contar ele na primeira linha e na segunda, aqui vai dar 41. Concorda? Vai dar errado. Então, existe uma regra para definir onde é que você vai botar esse 1,54 m. Vamos aqui para a regra, tá? Vamos imaginar, então, o número 2.000, né? Vamos supor aqui que um cara produziu 2.000 peças. Onde é que essas 2.000 peças vão entrar? Na frequência de qual deles? Aí você vai pensar aqui. Com barra, sem barra exclui, com barra inclui. Então, o que essa ausência dessa barra quer dizer aqui? Quer dizer que eu vou colocar aqui, dentro desse intervalo, tá? A quantidade de dias que foi produzido entre 1.001 peças e a barra não inclui e 2.000 peças. Opa! E 2.000 peças. O número 2.000 é incluso porque a barra está do lado dele. O 1.000 aqui foi excluso porque não tem a barra do lado dele. Nesse segundo exemplo, como é que fica? A barra não está do lado do 1.000. Então, os números que você vai levar em consideração aqui é entre 1.000 e quem agora? Não tem barra aqui, então você vai diminuir 1. Ele está excluindo 2.000 e 1.999. Tá? Nesse terceiro exemplo, não tem barra em nenhum dos lados. Então, ele está excluindo os dois. Então, entre 1.001 e 1.999. Nesse último, tem barra nos dois lados. Então, ele está incluindo tanto o 1.000 como o 2.000. No nosso exemplo, aqui na nossa tabela, o que a gente vai poder dizer aqui? Ó? Por que essa... Tá vendo que o padrão vai ser essa barra aqui? O que a gente vai poder dizer? Ó, nesse primeiro, estão os alunos que têm entre 1,50 e quanto? E 1,53. Porque o 4 está excluso. O 4 vai entrar aqui, ó. Tá vendo que a barra ficou aqui de lado do 1,54? Então, vai ficar aqui os que têm entre 1,54 e 1,50 e quanto? E 7, né? Porque aqui não tem barra desse lado. E assim consecutivamente. Ó. A terceira vai ficar quem? Entre 1,58 e 1,62. A próxima, entre 1... Desculpa, olha a besteira. Entre 1,61. A próxima, entre 1,62 e 1,65. A próxima, entre 1,66 e 1,69. A próxima, entre 1,70 e 1,70. Na última, você pode botar tudo, tá? Não esquenta. Que é a última mesmo, então pode botar geral. Entre 1,70 e 1,74. Então, o número, a medida 1,54, ele não vai aparecer aqui. Ele não está dentro dessas quatro quantidades, desses 4 números aqui, não. Ele vai estar onde, então? Ele vai estar aqui, nessa segunda classe, né? Nessa segunda linha aqui. Dentro desses 9 números, vai estar o cara que tem 1,54. Deu para entender a ideia da barra aqui, pessoal? Barra inclui, ausência da barra exclui, tá? Eu tenho isso explicado aqui, ó. Esses exemplos, ó. De 0 a 10, ele vai dizer, ó, corresponde a valores de variáveis maiores que 0, excluir o 0, e até 10, incluindo o 10. Isso aí não entendi nada, eu preferi da sua explicação mesmo, que eu entendi. É, justo, por isso que eu já puxei para outro exemplo. Porque didática de livro é um saco, né? Didática de livro, ela tem uma complicação, às vezes é chatinha de entender. Por isso que eu já puxei outro exemplo, né? Mas seguindo o exemplo aí de cima, ó, o primeiro é o quê? Vai ser os números de 1 a quanto? A 10, né? Porque a barra está no 10, inclui. No segundo, números de 0 a quanto? A 9, né? Ó, porque não tem barra do outro lado. Números é fogo. O próximo, ele vai dizer o quê? Números de 1 a 9, porque não tem barra em nenhum dos dois lados, né? Ó, de 1 a 9. E por último, números de 0 a 10. Concordam? Deu para entender aqui também? Vou até deixar isso aqui. Na verdade, eu vou ver se eu copio isso e boto aqui na frente.
deixar aqui na frente, que serve como consulta futura para vocês. Como é que tá? Achei que ia dar tempo de fazer hoje. E aqui, número de 0 a 10. Tá? Ainda não mandei esse material para vocês, eu vou mandar ainda. Ainda bem que eu já estou organizando. Então, assim, a gente vai aprender a elaborar aquelas classes, mas é importante conhecer essa lógica aqui antes de qualquer coisa, tá bom? Então, ele bota aqui, né, ó, ele exemplifica também, ó, empregando o símbolo barra traço, que significa inclusão de um limite e exclusão do limite superior, né? Assim, o indivíduo com estatura de 1,58 está incluso na classe 3, né? Ele vai dar um exemplo aqui na frente. Quem tem 1,58 vai estar aqui na terceira e não na segunda, né? Que é o exemplo que eu dei com 1,54, tá? Então, vamos lá. A proposta disso tudo, né, é a gente elaborar essa tabela 4 aqui, que é uma distribuição de frequência. Só que existem algumas informações que vocês precisam conhecer antes de elaborar isso aqui. Tem um passo a passo e alguns termos linguísticos que vocês vão conhecer, tá? Por exemplo, acho que dá tempo de apresentar pelo menos isso. Ó. Classe. Quando vocês escutarem eu falando classe, o que classe vai se tratar? Classes de frequência ou simplesmente classes são os intervalos de variação. Ele diz aqui, ó, as classes são representadas simbolicamente por 1, 2, 3. Então, vou explicar num linguajar da gente mais fácil. Classe é a quantidade de linha que vai ter a tabela. Tá vendo que tem aqui uma linha 1,50 a 1,54, 4 pessoas. Segunda linha, 1,54 a 1,58, 9 pessoas. Então, nessa tabela aqui tem quantas linhas? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de hoje, a gente não chama mais isso de linha. A tabela não tem mais linhas. A tabela agora tem o quê? Classes. Tá? Nessa tabela, existem 6 classes. Deu para entender, pessoal, o que são classes? Tranquilo? Tranquilo. Entendeu? Ônibus é foda, né? Ei, eu vou parar a aula. Não, eu vou continuar, porque eu vou estar eu já ouvi muito essa desculpa. Professor, vamos embora. Vai, não. Peraí, volte. Ai, meu Deus do céu. Entendemos o que é. Vai, meu filho. Meta marcha aí, meta marcha. Não. Vamos lá. Limites de classe. Denominamos limites. Já, viu? Tá acabando já. Denominamos limites de classe os extremos de cada classe. Então, toda classe ela vai ter aqui, ó, o limite inferior, que a gente vai chamar de Li minúsculo, tá vendo? E o limite, e o maior número, que a gente vai chamar de Li maiúsculo, né? Limite superior. Vamos entender lá na prática, ó. Quem são os limites da primeira classe? Limite inferior, 1,50. Limite superior, 1,54. Então, vamos lá. Quem é o limite inferior da quarta classe? Aí você vai dizer, meu Deus, onde é que está a quarta classe? Primeira, segunda, terceira, perfeitamente. Quarta classe. Limite inferior da quarta classe? 162. Limite superior? 1,66. Deu para entender o que é limite inferior e superior da classe, pessoal? Sim, De entendi. boa, né? Agora pode fazer a chamada. Vamos fazer, tá acabando já. Limite da classe. Deixa eu ir abrindo aqui lá no AVA. Lá no AVA não, lá no SIGA. Daqui que abra. Peraí, deixa eu dar uma... É o tempo que eu vou falando, é o tempo que vai abrir. Amplitude do intervalo de classe. Vai chamar aqui de HI, ó. Amplitude do intervalo de classe, ou simplesmente intervalo de classe, é a medida do intervalo que define a classe. Então, é obtida pela diferença entre os números superiores e inferiores. Então, quem era o maior número lá na primeira classe? 158. Quem era o menor número? 154. A amplitude do intervalo de classe vai ser 4. Isso vai se repetir em todas elas, tá? Toda amplitude de classe de uma tabela, ela se repete. Aqui, ó. 1,54 superior, menos 1,50, vai dar 4. 1,58 menos 1,54, 4 centímetros também. 1,62 menos 1,58, 4 centímetros também. Então, você vê que a amplitude da classe é algo que se repete, ela tem um padrão, né? Deixa eu ver se a chamada já abriu. Eita, filho da peste, fiz besteira. Eita miséria.
Vou parar que vai demorar. Ele coloca isso aí no AVA? Tá, não vou botar agora, porque eu Esse quero... tá com tanto sono que chega a se confundiu aí. Eu botei aqui o negócio errado. Deixa eu salvar isso aqui, tá? E na próxima aula a gente continua, para a gente poder fazer direitinho. Mas eu vou botar, daqui para a próxima aula vai estar lá, tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Corre, Leandro.